profecias e revelações. Atitudes incompatíveis com a ética do comportamento recomendada pela doutrina espírita, o profetismo irresponsável e as revelações sobre as exigências pregressas. As previsões desastrosas sobre o futuro da humanidade, que campeiam apavoradamente, são dedutíveis pela conduta que governos e homens de várias nações se permitem, cultivando sem disfarce o egoísmo sem medida e a correria armamentista a que se aplicam os grandes blocos do Oriente e do Ocidente, sob a justificativa de medidas preventivas para a paz. Não há por que duvidar das notáveis informações que vêm atravessando os séculos. Em torno do fim dos tempos, desde as visões dos profetas antigos, as palavras de Jesus no sermão profético ou narrados por João no incomparável Apocalipse, ou ainda as previsões de Nostradamus e outros não menos eminentes médiuns de todas as épocas. Ressaltam-se, porém, que os tempos negativos, infelizmente, e o mundo moral interior serão os que darão lugar a uma vida menos atribulada do que existente nesses tumultuados dias do planeta, que ainda transita de um estágio expiatório para uma fase de regeneração com as criaturas que o habitam. Não se creia, portanto, literalmente, na extinção da vida, mesmo porque, se as formas desaparecessem, não se acabariam seres em si mesmo, cujo berço e habitat definitivo são além da matéria na sua estrutura íntima, portanto espiritual. Guerras, calamidades, desastres de todo porte sempre os houve, em razão de o lento progresso de evolução moral dos homens, por sua livre opção, vir ocorrendo por enquanto através do fórceps da dor. No que tange às supostas revelações reencarnacionais em que deslizam no procêncio dos homens personalidades famosas, mas nem sempre dignas, vultos lentários e nobres de toda estirpe, para que sejam consideradas, deveriam partir de entidades elevadas, que o sentido não se interessam por futilidades e tal monta destituída de significados para a evolução moral do espírito. Antes, exalçando-se as qualidades negativas, quão perniciosas do orgulho, da presunção e da falsa superioridade. Convenhamos que o importante para todos nós, desencarnados ou encarnados, não é o que fomos, qual o papel transitório que desempenhamos no palco das existências corporais. Mas o que hoje somos, o que ora valemos e fazemos e o que viemos a ser, espíritos irresponsáveis, complacem-se em estimular as vaidades sãs, incessando aqueles com quem convivem, narrando-lhes fatos e acontecimentos mirabolantes, informando-lhes de reencarnações de pessoas importantes, narrando fatos e acontecimentos mirabolantes, informando as reencarnações de pessoas importantes, com eles distraindo-se ao mesmo tempo, levando-os ao ridículo. O estudioso sincero do Espiritismo deve decatar-se de disparates, frivolidades desse porte, examinando-se com critério e concluindo por si mesmo pelo que é
pelas inclinações e tendências atuais, o que foi nas existências transadas, ou seja, nas transições passadas. Se a divindade a trouxe descer o véu do esquecimento sobre as lembranças das vidas anteriores, vê-los por ser mais proveitoso ao espírito ignorar do que perder-se em improdutivas, senão prejudiciais em torno da questão. Não se nega que muitas vezes, para diminuir um grande problema, atender a uma premente necessidade, impulsionar o progresso, espíritos superiores concedem informações em torno do passado dos seus pupilos, sempre vazada na discrição, na prudência e num conteúdo do qual se retiram salutantes lições que revigoram o desfalecimento na luta e o sustentam nas difíceis conjunturas. Outro sim, o conhecimento das reencarnações de pessoas modestas e humildes, enquanto pularam de alfandas controvertidas, criaturas deprende-se dos primeiros, porque lutadores anônimos e abignados libertam-se das dolorosas conjunturas, enquanto os outros que mal os tesouros que foram depositados aqui prosseguem nas lutas do auto-aprimoramento, ainda fascinados pelas glórias e ilusões terrenas, sem haverem despertados para os altos compromissos da realização interior e da edificação do bem geral, ao qual deveriam empenhar todos os esforços. Dos só menos importâncias, portanto, essas precauções que agitam os militantes invigilantes nas hostes espirituais. A todos nós deve interessar o bom uso da oportunidade do aprofundamento do estudo da doutrina, com que nos armemos de vigilância e responsabilidade para os cometimentos superiores da reencarnação, que tem como meta resgatar os erros do passado e adquirir valores positivos para o futuro. Viana de Carvalho, Viseu, Portugal, 17/8/80. Então você vê um texto de 1880 falando que estamos vivendo agora. Que essas epidemias, guerras sempre aconteceram para que aconteça o quê? O aperfeiçoamento da humanidade. Se isso está acontecendo, que quer dizer que infelizmente não aprendemos nada. Então, pela nossa pequenez, pela nossa ignorância, pela nossa insignificância, vamos pedir a Jesus. Vamos pedir a Jesus de todo o coração, para toda a humanidade. Senhor, nós imploramos a sua misericórdia sobre todos nós, pobres pecadores. Tenham piedade de nós, Senhor. Que os espíritos elevados protejam a terra, para que nos deem mais uma chance de aprender a viver conforme os ensinamentos de Jesus. Mas isso não quer dizer que seremos omissos às injustiças. Pelo contrário, seremos sempre vigilantes e sempre atentos